Olá, boa noite. O mercado de peixe cresceu nos últimos anos no Brasil. Segundo a Peixe BR, a Associação Brasileira de Piscicultura, o brasileiro come por ano, em média, 10 quilos de proteína. Apesar do aumento na procura, ainda está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de aproximadamente 20 quilos. Como está a produção e comércio de peixe em Uberlândia e a área de pesquisa? Saiba agora no Jornal da UFO. Estamos na época da piracema. A pesca profissional é proibida e tem algumas regras também para a pesca amadora. Quem descumprir está sujeito a detenção e multa. Desde o início de novembro até o último dia de fevereiro, a regra é proteger os peixes porque é período de reprodução. É um período no qual os peixes eles buscam as cabeceiras dos rios para se produzir, principalmente em razão do clima, das chuvas, temperatura da água. Então os peixes, eles, nessa ânsia de se reproduzir, eles ficam bastante vulneráveis. Então vem o homem através da legislação. Na piracema, a pesca profissional é proibida. A amadora pode ser feita, mas tem regras. A quantidade máxima de pescado é de 3 quilos mais um exemplar. E não é qualquer peixe. Os nativos aqui da nossa região não podem ser pescados. É o piau, o mandi, que são peixes que as pessoas pescam com muita facilidade. O piau, o mandi, a traíra, o barbado, o próprio lambari, são alguns exemplos de peixes nativos que não podem ser pescados de forma alguma. Já como introduzidos, exóticos, eu cito também alguns comuns. É o tucunaré, esse pode. A tilápia, a carpa. Então são peixes que são encontrados nos nossos rios, nos nossos reservatórios, que podem ser pescados, lembrando que no máximo de 3 quilos mais um exemplar. Eu acho que eu não havia falado, é 3 quilos mais um exemplar por dia ou jornada de pesca. Também tem regras sobre os locais de pesca. Em regiões que ficam 1.500 metros acima ou abaixo de corredeiras, como essa aqui do Rio Berabinha, a pesca é proibida. É que nesses locais a água se movimenta em maior velocidade e fica mais difícil para os peixes se locomoverem. Isso deixa eles mais vulneráveis. Por isso a pesca nesses locais é proibida. Nenhum tipo de peixe em nenhuma quantidade pode ser pescado. A 1.500 metros acima e abaixo das corredeiras, 500 metros das confluências de rios, onde que também os esgotos também chegam aos rios, nos barramentos que produzem energia hidrelétrica também a 1.500 metros acima e abaixo, e alguns trechos, podemos citar aqui Uberlândia, um trecho conhecido como João do Velho, não especificamente o João do Velho, mas o barramento ali da Capim Branco 2 até a ponte que liga Araguari a Tupaciguara, é um trecho de aproximadamente 17 quilômetros, a pesca ela é proibida. Nos rios Tijuco, no Rio da Prata, Rio Quebranzol, a pesca ela é totalmente proibida. Lembrando que a pesca embarcada nos rios ela é proibida. Além disso, não pode pescar perto de cachoeiras nem fazer a pesca subaquática. Segundo o tenente, durante a piracema, a Polícia Militar Ambiental faz fiscalizações em dias e horários alternados. Uma pessoa que for encontrada com um peixe nativo ou pescando em local onde a pesca ela é proibida ou em quantidade mesmo não nativa superior, existe sim a pena penal de 1 ano a 3 de detenção, além da multa administrativa, ressaltando que nesse período da piracema já está descrito na própria norma que os bens apreendidos, no caso de barco, motores, esses bens eles não são restituídos. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são Frederico Costa, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. E aqui ao meu lado também está o Wilson Boitrago, ele é engenheiro agrônomo e professor do curso técnico em aquicultura no IFTM. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós começamos então o jornal falando sobre esse período da piracema.
Professor, é importante que as pessoas respeitem, principalmente para que os peixes possam se desenvolver nesse período? Sim, esse período, como é conhecido, o período de defeso, né? Então é para que as espécies consigam manter os seus estoques naturais. Mantendo então os estoques naturais, nós teremos peixes para serem pescados ou para manter a biodiversidade dos rios constante, né? E você percebe que é comum na nossa região as pessoas gostarem de pescar, seja para o consumo próprio, até mesmo para comercialização? Sim, infelizmente a gente ainda depende muito da pesca, né? As pessoas ainda têm muito hábito de comer peixe da pesca, naquela ideia de que é um peixe mais fresco, de que é um peixe mais saudável, mas a gente tem aí nos últimos anos o crescimento da atividade da aquicultura, justamente para tentar não sobrecarregar tanto a pesca. Falando então sobre a aquicultura, também conhecida como aquacultura, conta pra gente, para quem nos assiste melhor, o que é essa técnica? Então, a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos em geral, e esses organismos eles são destinados ao consumo humano. Os organismos oriundos da aquicultura são eles peixes, crustáceos, moluscos e até mesmo algas. São alimentos altamente nutritivos e que a cada ano que passa a produção desses organismos tem crescido cada vez mais, seja no mundo quanto no nosso país. Em Uberlândia, inclusive, tem um projeto, professor, que incentiva os pequenos produtores a desenvolverem a aquicultura. No IFTM, inclusive, tem um curso específico da área, né? Conta pra gente, o que os alunos aprendem nesse curso? Nesse curso, como o professor Fred falou, é um curso de aquicultura, né? Então, lá tem disciplinas de piscicultura, não só de piscicultura, mas de toda a cadeia de produção de organismos aquáticos. O que vem dar suporte a essa demanda por pescado de boa qualidade, né, que é o pescado oriundo da aquicultura, em decorrência da queda dos estoques pesqueiros naturais, né? Então nós temos, a aquicultura tem a responsabilidade de suprir essa demanda, né, que é crescente pelo crescimento da população, pelo crescimento do consumo. Então a aquicultura tem essa responsabilidade de suprir essa demanda. E aí, então, no curso técnico em aquicultura, nós temos aí um suporte técnico para que os produtores consigam produzir dentro da técnica, inclusive de forma mais sustentável, né? Que é importante. Certo. E professor Fred, na prática, como que funciona? Sim, a aquicultura, como o Boitrago falou, é muito importante o conhecimento técnico. Ou seja, é importante que a gente tenha profissionais qualificados trabalhando na área. Porque a produção de organismos aquáticos ela é muito mais complexa quando a gente compara com a produção de organismos terrestres. Isso porque envolve diversas questões, principalmente relacionadas à interação do animal com o ambiente aquático. Esse ambiente aquático, ele interfere a todo momento na fisiologia, ou seja, na funcionalidade do organismo desses animais, para que eles possam expressar as características de produção que cada um deles tem. Então, na produção, a gente se preocupa desde a fase de reprodução, onde a gente tem que ter todos os cuidados com os reprodutores, que são os animais mais importantes dentro da produção. Os programas de melhoramento genético hoje, dentro da aquicultura, são extremamente importantes para tornar essa atividade cada vez mais viável, mais produtiva, para atender toda essa demanda que o Wilson Boitrago falou, que a população cada vez cresce mais e aumenta-se também essa demanda por pescado de alto valor nutritivo, porque a população cada vez mais se preocupa com essa questão de ter um alimento mais, do ponto de vista nutricional, mais adequado. E depois a gente tem todas as outras fases, a fase de recria, a fase de engorda e terminação, sempre com a preocupação de qualidade, seja do bem-estar desses animais, da qualidade dessa água onde esses animais vão ser produzidos, e também os índices produtivos eles devem ser adequados para ser economicamente viável. E isso vai chegar até o consumidor final. Quanto mais eficiente a gente for dentro da produção desses organismos aquáticos, menor vai ser o custo desse pescado oriundo da aquicultura para o consumidor final. Interessante. Professor, quem que pode então fazer a piscicultura, usar essa prática? Qualquer pessoa? É possível aprender? É simples? É difícil? É uma atividade que exige, como o Fred falou, mão de obra qualificada, né, exige um profissional qualificado, mas que é totalmente acessível a qualquer produtor que se empenhe, que se interesse em produzir. Existem hoje mecanismos de produção que facilitam, que possibilitam essa produção
desde pequena escala, com altas produtividades, até grandes escalas, né? Então, está acessível a vários sistemas de produção e vários produtores. E quais geralmente são as espécies mais cultivadas na piscicultura? Nós temos as espécies nativas e hoje a que é mais produzida é uma espécie exótica, né? A tilápia, que aí já está na mesa do consumidor, né? É a segunda espécie mais produzida no mundo, né? No Brasil é a mais produzida, mas a gente tem que valorizar também as nossas espécies nativas, né? Então, entre as exóticas a tilápia e entre os nativos nós temos aí tambaqui, temos os pintados, pacu, né? Que são espécies nativas com grande potencial produtivo. Ótimo. Professor Fred, na sua opinião, esse aumento, essa busca pelo consumo do peixe na alimentação do dia a dia, favorece também os pequenos produtores que estão investindo nessa prática da piscicultura, da aquacultura? Sim, com certeza. Hoje a gente tem a cadeia da piscicultura, principalmente, como uma atividade mais direcionada a uma atividade profissional. No entanto, o que a gente observa é que existem diversos mercados específicos dentro do mercado do pescado. Então, o pequeno produtor ele pode trabalhar, às vezes, com um peixe com uma diversificação maior, como o próprio Boitrago disse, né? Com alguma outra espécie um pouco mais diferente do que se tem produzido em largas escalas, e também de oferecer um produto, às vezes, um pouco diferenciado com relação à alimentação que esse animal recebeu, que vai influenciar também na qualidade desse peixe para o consumidor final. Partindo desse ponto, a questão também dos peixes, por exemplo, que estão nos rios. Como fica essa questão do esgoto, às vezes da água não tratada e também da saúde desses animais e como que isso vai também afetar a ponta final que somos nós consumidores que recebemos esses peixes na mesa? Sim, por isso que é tão importante a atividade da produção. A aquicultura ela veio para preencher um gargalo muito grande, principalmente com relação a essa demanda grande do pescado. Quando a gente pensa em peixe da pesca, como um produto final para os consumidores, ele é um peixe que a gente não sabe muito bem do histórico desse animal. A gente não sabe do ambiente onde ele estava, da qualidade desse ambiente, quando que esse animal foi pescado, se ele passou por um processo após a captura adequado, que a gente chama de cadeia do frio, para manter todo o frescor desse animal. A gente não tem muito controle com relação, principalmente se a gente pensar na pesca extrativa artesanal. E quando a gente fala de aquicultura, a gente tem mais controle. A gente sabe do ambiente onde esse animal foi produzido. E quando a gente tem uma intensificação da produção, a gente não consegue produzir em qualquer ambiente. Para essa produção é necessária uma qualidade de água mínima. Então, um ambiente de produção é um ambiente de alta qualidade de água. E tem toda uma rastreabilidade desse animal. Como eu disse, desde a reprodução, nós temos o conhecimento de quais foram os reprodutores que foram provenientes para aqueles alevinos, para aquelas formas jovens. E depois, durante toda a produção, também existe uma rastreabilidade com relação ao controle produtivo, com relação ao controle dos índices a serem atingidos e, principalmente, com relação ao controle da matéria-prima que vai chegar até o frigorífico, que vai processar esse animal para disponibilizar da forma mais adequada para o consumidor final. Certo, nós temos dados importantes, né, Fred, que mostra aí a importância da aquicultura, né, porque 2013 foi um marco importante para a aquicultura. Até 2013, então, a gente tinha esses dados da FAO, até 2013 a gente tinha a maior parte do pescado consumido vinha da pesca, né, e com a queda dos estoques pesqueiros e o aumento da produção da aquicultura, a partir de 2013, então, a maior parte do pescado consumido hoje vem da aquicultura. Isso é muito importante para a gente que está na aquicultura, porque nos dá uma responsabilidade grande para produzir produtos de boa qualidade, né, para suprir essa deficiência, né, que esse pescado que vem da pesca, como o Fred falou, não tem uma qualidade definida. Né? Uma grande demanda. Sim. Então, a aquicultura tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Nesta quarta-feira acontece em Uberlândia o primeiro workshop de aquarismo e piscicultura. A repórter Letícia Brito tem mais detalhes. O evento acontece aqui no aquário do Parque do Sabiá, de 8 da manhã às 5 da tarde. Para ter mais detalhes, eu converso com o André França, diretor de agropecuária do município de Uberlândia. André, qual que é o objetivo desse workshop?
Letícia, o objetivo desse workshop ele é fazer uma aproximação de toda a cadeia produtiva do peixe ornamental em nossa região. Desde o produtor, o pequeno ou médio produtor que tem interesse em produzir esse peixe ornamental, passando pelo mercado desses peixes, incluindo também a parte de paisagismo, tanto dos aquários quanto dos lagos. O evento ele é uma iniciativa do Programa Novo Agro, da Secretaria de Uberlândia, da Prefeitura, dos parceiros também, junto com a Conavet, que é a empresa júnior da Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Uberlândia. E a gente quer abraçar todos esses atores para a gente conseguir entender qual é a realidade disso em nossa região e também conseguir capacitar tanto os técnicos quanto os produtores e o pessoal voltado mesmo para a parte de paisagismo. E a questão do paisagismo também é uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Isso, a gente procurou a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia para divulgar, para estimular os alunos, os professores a conhecerem essa realidade. A gente sabe que é uma tendência, que tem um potencial muito grande e os polos de comercialização e divulgação desse tipo de trabalho não estão aqui na nossa região. Então o objetivo de fato é aproximar para conseguir ter um aumento na produção, um aumento na comercialização e um aumento nesse tipo de trabalho voltado para essa parte de paisagismo. E André, como é que pode se inscrever? Qual que é a taxa para participar? Bom, pode inscrever pelo site do evento, tá certo? Presencialmente na empresa Júnior, na Conavet, lá no campus do Glória, tá certo? E qualquer dúvida entrar por contato telefônico também. Nas redes sociais da Conavet vão estar lá as informações também. Então, assim, informação para poder a pessoa interessada entrar em contato com a gente, fica à vontade. Muito obrigada pelas informações, André. Fica o convite, então, para o pessoal participar. Voltamos ao estúdio. Será que vem mais chuva por aí? Veja na previsão do tempo. Terça-feira parcialmente nublada em Uberlândia. A chuva pode aparecer na parte da tarde e à noite. A máxima é de 28 graus e a mínima pode chegar a 17. Em Patos de Minas, céu encoberto por nuvens e há possibilidade de chuva. A mínima fica nos 17 graus e a máxima 28. Dia nublado também em Monte Carmelo e algumas pancadas de chuva podem surgir à tarde. Mínima de 17 graus e máxima de 28. Em Ituiutaba, dia mais quente, mas a nebulosidade permanece. Temperaturas entre 19 e 32 graus. Em Frutal, pode chover a qualquer momento do dia e o céu fica encoberto. Mínima de 19 graus e a máxima pode chegar a 31. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos a falar mais sobre aquacultura e também o mercado de peixe no Brasil, em Uberlândia. Voltamos já já. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Eventos UFO. Já sabe o que vai acontecer na universidade essa semana? Então, confira a programação. Oi gente, tem muitos eventos na UFO essa semana, olha só! Você já pensou em fazer mestrado? Amanhã tem o segundo seminário Diálogos sobre a Pós-Graduação, promovido pela coordenação do programa em Psicologia e os alunos da disciplina Psicologia Educacional e o Desenvolvimento Profissional do Educador. Quem participar vai aprender qual a diferença entre a pós-graduação stricto e lato sensu, além da importância da docência e da pesquisa como elementos essenciais na trajetória acadêmica. Na quarta-feira tem mais um ciclo de seminários de agronomia. São palestras e apresentações de trabalhos científicos de alunos da graduação, pós-graduação e profissionais que desenvolvem projetos de pesquisa. Vai ser no campus Umuarama a partir das 5h30 da tarde. De quinta a sábado, acontece a primeira edição do workshop de Fisiologia e Genética e o terceiro encontro de práticas aplicadas. Os participantes vão conhecer os avanços da pesquisa dentro das áreas de Genética e Fisiologia relacionadas às inovações tecnológicas e de construção de conhecimento que possam auxiliar ou direcionar profissionais da saúde.
Começa no sábado, dia 1º, mais uma semana de internacionalização Interufo. O tema deste ano é Integrando Diferentes Perspectivas. O objetivo é promover um espaço de discussão e de troca de experiências sobre internacionalização. Vai ser um espaço de aprendizagem e capacitação para servidores, discentes e comunidade externa. Lembrando que se você tem alguma sugestão de evento, entre em contato pelo portal Comunica. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até lá! Aquicultura ou aquacultura é a produção de organismos aquáticos. Na UFA Fazenda do Glória tem espaço para essa prática com a criação de peixes e rãs. Nossa equipe de reportagem foi conferir. Visitar a área de aquicultura da Fazenda Experimental do Glória dá uma ideia do que alunos da UFO podem aprender por aqui na prática. Primeira lição: as tilápias fêmeas são daquelas mães bem protetoras e até deixam de comer para cuidar da prole. A fêmea de tilápia ela tem esse comportamento de incubar os ovos na boca e depois tomar conta da prole. Então ela tem todo um cuidado parental, diferente de alguns dos peixes nativos de Piracema. Então aqui a gente pode ver, na boca dela tem algumas pós-larvas, né? Aqui já tem uns peixinhos bem formados. Já esses menorzinhos aqui, os lambaris, não são tão preocupados assim, mas produzem bem mais ovos que as tilápias. Para cada quilo de lambari, a média é de 100 mil ovos. Com os peixes funciona assim: as fêmeas colocam os ovos, desovam e vem o macho para fecundar eles já do lado de fora. Na Fazenda do Glória, esse processo é monitorado no caso dos lambaris. É porque esses animais eles estão adensados, eles estão confinados em alta densidade. Então a ideia de se trabalhar com a reprodução induzida ou semi-artificial, que a gente chama, é porque você consegue controlar a quantidade de ovos que são produzidos, consegue controlar a data que você produziu esses ovos. Então assim, você tem um controle maior. Quando se trabalha com produção animal, quanto mais controle da reprodução é melhor, porque você consegue padronizar, gerenciar melhor esse ciclo produtivo todo. A piscicultura, cultivo de peixes, é observada e praticada por alunos de cursos como zootecnia, veterinária e biologia. Aqui a gente recebe muitos estudantes da área de zootecnia e veterinária principalmente. Claro, tem outros estudantes de fora, como biologia também, que podem vir trabalhar com a gente. Mas, de maneira geral, o que a gente trabalha com eles é o sistema de produção, de uma forma geral. Os manejos de adubação de tanque, de qualidade de água, de repicagem, manejo com o pescado mesmo, de dividir lotes por tamanho, manejos de retirada de animais de despescas. Então a gente faz a mesma entrada em tanque, né, para repicar esses animais em lotes diferentes. Então assim, tudo que envolve o sistema de produção de tilápia e de lambari, eles vão estar participando. Hoje a gente tem como objetivo trabalhar com a reprodução de tilápia, que estamos em montagem de um laboratório de reprodução de tilápia, mas já trabalhamos com reprodução de lambari. Hoje a gente faz a reprodução do lambari de todo o ciclo, então faz a reprodução, o crescimento, a engorda e a venda final para o produtor. Os peixes são comercializados, mas em pequena escala, para produtores da região. O foco mesmo é aprendizado dos estudantes. A poucos passos dos tanques de piscicultura fica o Ranário, que fez de Uberlândia uma cidade referência no assunto. Além de estudos, também é feita a comercialização da carne de rã. O setor de ranicultura também ele foi pioneiro no Brasil e no mundo, né? O Brasil é um dos pioneiros no cultivo de rã, a níveis comerciais mesmo, para a produção de carne. O setor aqui ele tem mais de 40 anos e ele participou de todo o crescimento da cadeia produtiva. Então foram desenvolvidos vários estudos aqui de sistema de produção, de utilização de alimento de ração, né, alimento seco para rã. E hoje se tem, em todos os livros que se procura sobre produção de rã, você vai encontrar a Uberlândia como uma referência nacional e até mesmo mundial. Os tanques de peixes e ranários são espaços de pesquisa, estudo e de instruções para a população. A ideia sempre é essa, trabalhar com extensão universitária, trabalhar com pequenos produtores que que nos buscam para qualquer informação técnica, qualquer auxílio na parte produtiva, mas sempre integrado com os alunos, com a parte de educação mesmo, formação de profissionais cada vez mais preparados para o sistema, para o mercado de trabalho, né? Professor Fred, aproveitando esse exemplo, né, que a Universidade Federal de Uberlândia traz para a gente, qual que é o potencial da região do Triângulo Mineiro para a piscicultura e a aquacultura de modo geral? A nossa região é privilegiada no que diz respeito à aquicultura, principalmente da produção de peixes. Nós temos um grande número de reservatórios na região,
para a produção de energia. E esses reservatórios hoje eles têm uma tendência da utilização para fins múltiplos. E um desses fins seria a piscicultura. Lembrando que a gente não consegue produzir peixe em qualquer ambiente. A gente precisa de um ambiente de qualidade de água mínima. E os reservatórios da região, eles têm também esse benefício. Tem uma qualidade de água muito elevada, então a gente consegue ter uma produção em larga escala que vem crescendo nos últimos anos. Principalmente no sistema de produção conhecido como produção em tanques-rede. Hoje, grande parte da produção da região é nesse sistema, em gaiolas, e da espécie, como o Boitrago falou, tilápia. A tilápia, apesar de ser uma espécie exótica, oriunda lá da África, ela é uma espécie que possui o que a gente chama de um pacote tecnológico mais próximo de um pacote tecnológico fechado. Então a gente consegue ter menor risco de produção e produzir em larga escala. Fazendo assim, a gente consegue ter aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, conseguir disponibilizar para o consumidor final um peixe com um valor mais acessível. Porque se a gente for pensar por que as pessoas ainda não consomem tanto pescado como deveriam, vai muito em função da qualidade desse pescado e também em relação ao preço. Uma vez que a gente tem controle dessa matéria-prima dentro da produção, principalmente nesse sistema de tanque-rede, em que a gente tem uma qualidade de água razoável, né? Uma qualidade de água mínima para conseguir produzir esse peixe em alta qualidade, a gente consegue fazer um volume maior e um custo mais baixo. E na região do Triângulo Mineiro, a gente ainda vai ter diversas outras vantagens para estar desenvolvendo essa atividade, principalmente a atividade da tilapicultura. Uma delas seria o insumo, que é a ração. A ração ela vai corresponder em torno de 70% do custo de produção desse animal. E aqui na região a gente tem o privilégio também de produzir os principais insumos, seja ele o milho e a soja, que vão compor essa ração, fazendo com que o custo de produção seja menor. Sem falar do ponto de vista de logística, para escoar esse produto. Então, os frigoríficos que processam hoje a tilápia, eles têm mais facilidade de competir em grande parte do mercado nacional. Certo. Para a gente encerrar, professor Boitrago, na sua opinião, essa tendência da piscicultura, do cultivo de peixes visando aí um mercado, tende a ter sucesso nos próximos anos, já que a população cada vez mais consome os pescados? Sim, e é uma necessidade, né? A gente produzir em grande escala, mas produzir de forma sustentável para que tenha êxito, né? Então nós devemos produzir hoje de forma ambientalmente correta, com uma responsabilidade social e uma atividade economicamente viável, né? A gente atendendo esses três princípios da sustentabilidade, a gente consegue perpetuar a produção por mais tempo, trazendo para o consumidor produto com preço acessível e deixando para as gerações futuras um ambiente próprio para cultivo. Professor Boitrago, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Professor Fred, obrigado também pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço. E só para complementar, eu acho que esse link da pesca com a aquicultura é muito importante. E lembrando que o peixe que a gente produz é o peixe que a gente deixa de pescar. Interessante, fica aí a reflexão então, né? Você sabe o que é Marco Civil da Internet? Amanhã vamos falar sobre o assunto aqui no Jornal da UFO. E você pode enviar suas perguntas para a nossa página no Facebook ou no nosso WhatsApp. Te espero amanhã nesse mesmo horário. Boa noite e até lá!